Bem-vindos a mais uma aula sobre a história do cristianismo. Hoje vamos explorar um período fascinante da nossa jornada, a Era dos Altos Ideais. Mas por que esse momento é tão importante, segundo um grande historiador chamado Augusto Gonzalez? Bem, esse período está no coração do que chamamos Idade Média. Como visto na aula passada, e foi quando a Igreja Católica dominava não só a vida religiosa, mas também a política, a cultura e as relações sociais de grande parte da Europa. Este foi um tempo de grandes reformas, de poder papal e de conflito, mas também de mudanças profundas que moldaram o cristianismo. Como o conhecemos, vamos mergulhar nesta era e entender as transformações que ocorreram. A Idade Média foi um período que se estende aproximadamente do século V ao século XV e foi marcada pela tentativa de restaurar a ordem e a unidade após a queda do Império Romano. Nessa época, a Igreja Católica se tornou a principal instituição que sustentava tanto a espiritualidade quanto as estruturas sociais. No entanto, a Igreja, embora fosse uma força unificadora, também passava por grandes transformações internas. O que veremos hoje são essas mudanças e como elas refletiam nas práticas religiosas, e na relação com o poder político, e nas disputas por autoridade e fé. Vamos compreender como foi a cronologia e todo o contexto da Idade Média? Antes de entendermos as reformas e os conflitos que marcaram esse período, é fundamental situarmos as grandes datas e momentos históricos que antecedem e acompanham a Idade Média. A Idade Média, ela começa após a queda do Império Romano do Ocidente por volta do século V. A perda do Império Romano não significou uma ruptura imediata da vida religiosa, pois o cristianismo havia espalhado ao longo do Império e as instituições da Igreja continuaram a se desempenhar um papel fundamental na manutenção e da ordem social. No entanto, com a queda de Roma, o cristianismo se viu desafiado, pois as invasões bárbaras e colapso do sistema administrativo romano tornaram a Europa ocidental um território de caos e fragmentação. Foi também nesse cenário caótico que surgiram as bases para a construção do que seria o Sacro Império Romano Germânico, com Carlos Magno coroado em 800 d.C. Isso simbolizou a tentativa de uma restauração da unidade cristã. Isso mostra como a Igreja, mesmo após a queda do Império Romano, continuou sendo um ponto central na organização política religiosa na Europa. Vamos falar agora sobre a reforma monástica e o renascimento de uma vida religiosa. Com a fragmentação do império e os desafios da vida social e religiosa, surgiu uma necessidade de renovação interna dentro da igreja. E essa renovação veio com a reforma monástica. A reforma monástica foi uma resposta ao desejo de um retorno a um ideal cristão mais puro, focado na oração, na simplicidade e no serviço cristão. Os mosteiros, que haviam existido desde os primeiros tempos do cristianismo, passaram agora a ter um papel cada vez mais importante no período medieval. Enquanto muitas instituições se corrompiam, os monges eles buscavam uma vida que fosse fiel aos ensinos de Cristo, sem os luxos ou as distrações da sociedade medieval. Não, bem longe disso. Mas na verdade, os mosteiros se tornaram centros de educação, cultura e de preservação do conhecimento. Foi um resgate do saber. Muitos dos primeiros livros que sobrevieram após o período medieval foram copiados em mosteiros. Olha que interessante isso.
As ordens monásticas, como a beneditina, eram um reflexo desta busca por pureza, um desejo de retornar às origens cristãs, ao mesmo tempo em que fornecia um modelo de organização para a vida comunitária. Bom, mas além disso, as reformas monásticas também ajudaram a combater os abusos de poder e as práticas corruptas dentro da igreja. Uma das razões pelas quais elas foram tão bem-sucedidas e influentes. Mas vamos falar também agora sobre a reforma papal, a busca por poder e unidade. A reforma papal foi um movimento de reafirmação do poder do Papa e da Igreja como autoridade espiritual e política. Durante séculos, a Igreja foi desafiada por reinos, impérios, mas os papas desta era buscavam centralizar o poder da Igreja. Uma das principais questões enfrentadas pela Igreja foi a crescente interferência dos monarcas nas questões internas da Igreja, como a nomeação de bispos, o controle sobre o clero. O Papa reformista Gregório VII, por exemplo, no século XI, afirmou que somente a Igreja tinha o direito de escolher e nomear bispos, que gerou grandes conflitos, não é verdade? Com os reis da época, especialmente pelo imperador Henrique IV, do Sacro Império Romano Germânico. Esse foi um ponto crucial na história da Igreja, pois ele marcou a luta pela independência e autoridade papal. As reformas papais, além de procurarem restaurar a pureza da Igreja, também tinham o objetivo de garantir que o Papa tivesse autoridade não apenas sobre a vida espiritual, mas também sobre questões políticas e sociais. Vamos falar agora sobre o conflito entre o pontificado e o império. É nesse cenário de busca por poder que surge o grande conflito entre o pontificado e entre os impérios, especialmente o Sacro Império Romano Germânico. O ponto alto desse conflito foi a famosa disputa da investidura, onde o Papa e os imperadores lutaram por direito de nomear bispos e líderes eclesiásticos. Este conflito não se limitou apenas à disputa de autoridade sobre a Igreja, mas envolvia uma batalha pelo controle do território e da influência política. Esse confronto, gente, entre o pontificado e o império não se restringiu à Europa Central, não. Em várias regiões, os monarcas e os papas, eles entraram em disputas similares. Por exemplo, o Papa Gregório VII, em particular, fez questão de afirmar que a Igreja era a autoridade superior até mesmo sobre reis. Esse conflito não foi resolvido rapidamente e teve impactos duradouros na política medieval. Eu quero falar para vocês agora sobre as cruzadas e o conflito religioso e a expansão cristã. Enquanto isso, em outro canto da Europa, a Igreja enfrentava novos desafios do Oriente, aquilo que chamamos de as Cruzadas. As Cruzadas foram uma série de expedições militares motivadas pela fé religiosa e pela busca de poder, que tentaram retomar a Terra Santa dos muçulmanos. Estes eventos não só moldaram o cristianismo, mas também as relações entre cristãos, muçulmanos e judeus, com consequências que duraram séculos. As cruzadas também mostraram como o cristianismo se expandiu e se consolidou durante esse período. Muitos dos cruzados eram motivados não só pela fé, mas também pela promessa de indulgências e riquezas.
No entanto, o impacto das cruzadas não foi apenas militar. Eles ajudaram a promover o intercâmbio cultural e contato com o mundo islâmico, que levou ao avanço de várias áreas do conhecimento, como a ciência e a filosofia. Vamos falar agora sobre a Reconquista Espanhola, a luta pela terra e pela fé. Além das cruzadas no Oriente, a cristandade também enfrentava uma grande batalha no Ocidente, a Reconquista Espanhola. A Reconquista foi um longo processo de retomada da Península Ibérica pelos cristãos, que buscavam expulsar os muçulmanos que haviam conquistado grande parte da região. Esse período também foi marcado por um fervor religioso, com a Igreja apoiando a luta em nome da fé cristã. Esse movimento, que durou séculos, culminou na queda de Granada em 1492. Mas a Reconquista não se limitou à guerra física. Claro que não. Ela teve profundas implicações espirituais e sociais. A Igreja Católica, em sua luta pela reconquista das terras, também buscava fortalecer sua posição e expandir a fé cristã por toda a região. Vamos falar agora sobre as ordens mendicantes, a nova forma de vida religiosa. Enquanto o poder da Igreja se consolidava em muitas frentes, surgiram também novas formas de vida religiosa, as ordens mendicantes. As ordens mendicantes, como os franciscanos e dominicanos, propunham uma vida de pobreza, oração e pregação. Estas ordens tiveram grande influência, especialmente nas cidades, onde seu trabalho missionário e sua vida de simplicidade atraíam muitos fiéis. Essas ordens representaram uma alternativa à vida monástica tradicional. Os mendicantes viviam nas cidades, pregavam para as massas e se dedicavam no trabalho com os pobres. Eles foram importantes para levar a mensagem cristã a diferentes camadas da sociedade, desde os mais humildes até as classes altas. E como foi a atividade teológica e os pensadores e reformadores? Vamos entender agora sobre isso? Durante esse período, a teologia cristã se desenvolveu de maneira significativa. Teólogos como Santo Anselmo e Tomás de Aquino buscaram uma síntese entre a fé e a razão, e seus trabalhos influenciaram a filosofia medieval. Tomás de Aquino, por exemplo, acreditava que a razão e a fé não eram inimigas, mas poderiam trabalhar juntas. Sua obra mais conhecida foi a Suma Teológica, que teve um grande impacto no pensamento cristão. Outros pensadores, como Anselmo de Cantuária, influenciaram a teologia cristã, destacando a importância da razão na compreensão dos mistérios da fé. Esses pensadores foram fundamentais para o desenvolvimento da teologia medieval, pois eles conseguiram conciliar a fé cristã com a filosofia clássica, que contribuiu para uma nova forma de ver o mundo e a religião. Vamos falar agora sobre os testemunhos de pedra, a arquitetura e a arte medieval. Além dos debates teológicos, a Idade Média também foi um período
de grandes realizações artísticas e arquitetônicas. As catedrais góticas, com seus vitrais e esculturas, são exemplos perfeitos do que chamamos de testemunhos de pedra. Elas não eram apenas lugares de culto, mas também representavam o poder espiritual da igreja e o desejo de criar algo eterno em nome de Deus. A arquitetura medieval também reflete a espiritualidade da época. As catedrais eram grandiosas, com suas altas torres e vidros coloridos, buscando o quê? Refletir a majestade de Deus. A arte medieval, por sua vez, também servia para educar os fiéis, com cenas bíblicas pintadas nas paredes e vitrais nas igrejas. É importante destacar que, na era medieval, a arte tinha um conceito muito importante para se definir o que era arte. Por exemplo, beleza, bondade e pureza. E chegamos ao ponto culminante da Idade Média, o apogeu do poder papal. Nesse período, o Papa era uma figura central, não apenas na vida religiosa, mas também na política. Seu poder se estendia por toda a Europa e sua palavra era lei. A Igreja se tornava o centro de um vasto império espiritual, com imensa influência sobre os monarcas e os governantes. O Papa não era apenas o líder espiritual, mas também o árbitro entre as disputas políticas e sociais, e sua influência moldava as decisões mais importantes da época. Agora que exploramos a Era dos Altos Ideais, vamos recapitular os pontos principais da nossa aula. Vamos lá? A Idade Média, ela começa com a queda do Império Romano e o crescimento do cristianismo, certo? Então, movimentos de reforma monástica renovaram a vida religiosa com a ênfase na oração e trabalho. O papado se fortaleceu, enfrentando disputas com os impérios. As cruzadas e a reconquista espanhola marcaram a luta pela cristianização e controle da Terra Santa. Então surgiram as ordens mendicantes, promovendo uma vida simples de pregação. A teologia cristã se aprofundou com pensadores como Tomás de Aquino. As catedrais e a arte medieval tornaram-se símbolos do poder da igreja e alcançando o ápice de sua autoridade política e espiritual. Esses eventos não foram apenas parte da história, mas formaram a base sobre qual o cristianismo moderno se construiu. Mas obrigado por acompanhar. Eu espero você na próxima aula. E não se esqueça, a história é a nossa pedagoga ou a nossa coveira.